mais um Conexão VRT, hoje com a Andréa Sanches, minha convidada, que a gente está muito próximo. Por que a gente está próximo? Porque ela está aqui no Shopping Butantã. Ela vai contar muita coisa para a gente, mas eu não vou falar tudo agora, mas a gente está falando com uma empresária, com uma mãe, com uma esposa, com uma... eu não vou falar influência, que ela vai falar, eu não sou influência, mas uma pessoa que está influenciando a vida de outras pessoas e que tem um olhar muito interessante para se posicionar como empresária, tá? Então vou passar para você e vou perguntar, seja muito bem-vinda primeiro. Obrigada, Drica, pelo convite, é uma super honra estar aqui. Confesso que eu estou até nervosa aqui, porque é o primeiro programa de TV que eu vou contar um pouco da minha história, né? E acho que é legal que o varejo tenha me proporcionado isso. Hoje, né, pensando aqui, conversando com você um pouquinho nos bastidores, se não fosse o varejo, eu não estaria aqui, sentada, contando minha história, contando para pessoas legais, porque também tem essa coisa, né, do match, da aproximação. E eu acho que o varejo tem isso, o varejo tem essa dinâmica. A gente varejista, a gente se ajuda, a gente se aproxima, a gente sempre está querendo o bem de todo mundo. Então, é muito doido essa mecânica, mas muito obrigada pelo convite. Vamos lá conversar um pouco sobre isso. Vamos entender, a gente está falando como empresária, né? Sim. A gente conversou nos bastidores e ela me contou toda a história, então eu vou pedir para ela falar um pouco, porque assim, vamos dizer assim, a sua evolução como empresária é muito legal e eu acho que vale muito a pena as pessoas entenderem e até aprenderem, né? Pode ser. Tem gente que pode ser que seja uma referência, pode ser que seja uma inspiração, né? Eu também não sou a dona da verdade, nem a dona da razão. Talvez tenham tantos outros empreendedores aí querendo contar a sua história, né? Por que não? Por que a gente não deixa um pouco essa vergonha, né, de lado que a gente tem de contar histórias? Porque quando a gente conta as histórias, quando a gente passa para as pessoas o que a gente vive, ou seja na dor, seja na emoção, no que for, eu acho que tudo fica muito mais leve, né? Porque a gente divide com as pessoas. E aí a gente pode encantar, e vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, né? Mas acho que o importante é isso, as pessoas se conectarem. Mas o legal é que assim, você é uma pessoa de marketing. Sou, vim da área de marketing, formada Então, em assim, marketing, publicidade e propaganda. por mais que a gente fale tudo isso, você também entende a necessidade da questão da marca e da pessoa também ser a sua própria, né? Sim. Você também é a sua própria marca e também o seu posicionamento é importante. Sim, tem isso, mas também conheço pessoas que vêm do varejo, assim, que não têm conhecimento de marketing, que se dão também super bem, e pessoas que estão chegando no varejo sem nenhum conhecimento de varejo, sem nenhum conhecimento de marketing, mas encontraram no varejo talvez uma solução para ter um próprio negócio, né? Principalmente na franquia, a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas não me alongando nesse assunto. Então, acho que isso é legal, quando você tem ao menos a vontade, né? Quando você tem o desejo, né, de ser empresário, o desejo de ter algo, né? Muita força de vontade, eu diria, muito trabalho, né? A partir do momento que você abre uma CNPJ, né? Né? Abriu o CNPJ, hoje lascou. A partir do momento que você abre o CNPJ, você vira, querendo ou não, você vira empresário porque você tem outra empresa. Né? E como é que foi isso? Porque a gente estava contando, você saiu de um CLT. Sim. Eu saí de um CLT, bom, trabalho desde os meus 16 anos de idade, sempre na base do CLT. E antigamente, os nossos pais, né, tinham esse conceito de que trabalhar CLT era a melhor coisa do mundo, né? Você tem o seu salário fixo. Você tem seu salário fixo, tá ali, tudo bem, enfim. Quando a gente enxerga, né, a possibilidade de ser independente, né? E aí você fazer o seu próprio CLT é o outro negócio. Então eu aprendi, desde que me tornei empreendedora, a fazer o meu CLT. O que é fazer meu CLT? Guardar meu dinheiro.
porque eu não tinha mais o salário todo mês na conta, né? Agora também não tenho, continuo não tendo. Mas é diferente. Mas é diferente, né? Mas assim, então você aprende a poupar, você aprende a equalizar as coisas, né? Então isso foi uma coisa que meu pai sempre foi assim, acho que sempre orientou a gente nesse sentido, sabe? Então isso, graças a Deus, meu pai sempre se preocupou que a gente poupasse, que a gente guardasse dinheiro, enfim. Então, quando eu resolvi, né, sair desse processo todo, fiquei desde os 16 anos de idade sendo CLT, e encerrei minha carreira no CLT numa empresa que, na verdade, a empresa iria encerrar. E aí eu tive uma oportunidade de continuar trabalhando com os clientes dessa empresa, prestando serviço e consultoria, mas agora com o meu próprio CNPJ. CNPJ. Ou seja, porque o cliente disse para mim assim, para que eu vou contratar outra empresa se quem faz o que faz hoje é você? Então eu continuo contigo. Abre aí uma MEI, abre um CNPJ e me dá uma nota, tá tudo certo. Continua fazendo esse Continua trabalho. fazendo trabalho. E aí eu fui, continuei por um tempo, né, na mesma carreira, na mesma área, na área veterinária. No marketing? No marketing, sempre trabalhei com gestão de empresa, sempre trabalhei com marketing veterinário. E eu gerenciava clínicas, hospitais veterinários, né? Na época que ainda não se ganhava tanto dinheiro como hoje se ganha com veterinário, né? Pet shop, pet shops, todo esse exatamente. universo. E aí eu sempre aprendi tudo sozinha, sempre fui na raça e continuei nessa carreira. No meio dessa carreira me veio a oportunidade de abrir um outro CNPJ atrelado a mais 2 pessoas, com a ideia de ter uma agência marketing full, que a gente ofereceria o evento, a gestão, a mídia, né, rede social na época, e assessoria de imprensa. Ou seja, você completaria, fazer o 180 Exato, a gente faria quase um 360, né, da empresa, mas tudo no que tangisse a marketing. E, pois bem, montei um segundo CNPJ, fizemos um período, durou aí um tempo essa sociedade, mas como toda boa sociedade, chega uma hora que os objetivos se divergem. E aí uma saiu, depois ficou eu com o outro, aí a gente também saiu, e aí cada um foi para o seu canto. E aí eu fui para onde? Continuei na mesma área de veterinária, só que eu falei, vou fazer eventos. Adoro gente, adoro falar, adoro comunicar. Eventos é minha cara. Entrei, mergulhei no rol de eventos. Então continuava sendo o meu CNPJ, de eventos, e eu continuei trabalhando para veterinária. E aí eu estava na medicina veterinária. Um certo tempo depois eu comecei a fazer carreira na medicina humana. E aí trabalhando com congressos, com feiras, viajando no Brasil, tudo. Fazia toda a organização, ou seja, orquestrava tudo para que tudo acontecesse da melhor forma e do melhor jeito, né? Então passei a trabalhar com esse nicho de mercado, e aí depois de um tempo veio a pandemia. Famosa. Aí, quando vem a pandemia, o que a gente faz? A primeira coisa que Se caiu... reinventa, foi o que eu tive que fazer. E a primeira coisa que caiu foi essa questão de estar junto. E a primeira coisa era o evento. Como é que você vai numa pandemia encontrar com pessoas, se não podia encontrar com pessoas, e aí você fala, e agora? O que eu vou fazer? Até porque mudou, né? As pessoas começaram a fazer muito Zoom, todo Sim, mundo se encontrava. era tudo muito online. Mas tudo online. Então, assim, a necessidade de montar um evento, receber pessoas e tudo mais, foi por terra. Foi por terra. E assim, eu poderia ter seguido na área digital do evento, né? Que era o que estava em alta. Cheguei a coordenar 1 ou 2 na época, mas tinha muita gente fazendo. Né? E eu ia ter que me esforçar demais para conseguir vender. E outra, eu era a Andrea, eu não era uma equipe. E aí, quando você é a Andrea, quando você é uma pessoa, você tem que terceirizar serviço. Quando você terceiriza serviço, quando chega na 4ª ponta, já está muito mais caro, o cliente não quer. Né? Apesar, né, de sempre áreas de medicina terem muito dinheiro para eventos. Mas até aí, ok. E aí, quando a gente falou, puta, agora o que eu vou fazer? Eu falei, eu vou vender presente. Mas como assim vai vender presente? Você fazia marketing,
que tem a ver o presente na história? Eu sempre fui uma pessoa que presenteei pessoas do nada. Sou pisciana, sou aquela pessoa sonhadora, gosto de dar presente, adoro. Então eu vou presentear. Só que eu não podia fazer um presente qualquer. Não era, teria que ser diferente, porque presentear, você vai lá hoje, você compra numa loja, eu compro namorando um presente. Tinha que ser uma cesta diferente, tinha que ter um negócio diferente. O né? olhar empreendedor dela. Tinha. Quer dizer, aí o empreendedor, né? Essa coisa de um olhar. Sim, porque como é que eu oportunidade, conquisto né? oportunidade? Como é que eu conquisto um público fazendo o que todo mundo faz? Sim. E aí eu lembro que foi uma febre de muitas pessoas entrarem nessa onda da cesta personalizada, porque quem que queria sair de casa para fazer compra? Ninguém. Tem Quem muito queria lugar que nem podia. Shopping fechado. Sim. Só funcionava com algumas lojas no sistema de drive-thru. Uhum. E aí as pessoas começaram a ficar sem alternativas. E presentear com cestas, presentear com presentes assim, diferentes, era uma alternativa. Porque, veja, hoje também eu tenho essa percepção, mais do que nunca. A gente, no final do ano, né, vendeu muito, graças a Deus, aqui no shopping. E aí teve clientes e próprios gerentes de outras marcas que disseram pra gente assim, cara, vocês roubaram muita venda nossa. Mas por quê? Porque chega uma hora que a pessoa quer dar diferente. Ela não quer mais comprar o perfume, ela não quer mais comprar a blusa, ela quer comprar uma outra coisa. E aí, um chocolate. Chocolate eu vou comprar, vai acabar. Né? Então, cara, como que eu vou pegar essa galera e vou botar? Bom, aí foram estudos, aí eu saía correndo atrás. Chegou uma época que eu ia não ia nem na 25, eu ia na 12 de outubro, morava na Lapa. Eu ia na 12, comprava tecido, eu cortava tecido, botava nas tampinhas comprava vidrinho, então eu mandava saladinha de fruta no vidrinho. Você personalizava o personalizado. Exato, acho que era o personalizado era um negócio assim que você fala, como pode? Tanto que eu tive clientes, e tenho até hoje, pessoas que falavam isso, e falam até hoje. Como que você conseguia transformar, pegar o que eu falava e colocar numa cesta? Então, assim, no meio da pandemia, você empreendeu dessa outra forma, né? Ainda você não, óbvio, evento você não estava fazendo mais, então você só estava vendendo. Na verdade, eu estava só vendendo. O evento eu ainda tinha o cliente, mas a gente não podia fazer o evento presencial. E depois que passou o processo, eu continuei ainda fazendo as duas coisas. Aí eu voltei para o evento presencial. Mesmo quando terminou a pandemia, você voltou? A gente voltei. Aí eu segurei um cliente só, porque eu não conseguia fazer mais de um. Então eu fiquei com um cliente de veterinária, que já era um evento fixo que a gente fazia todo ano, mais os presentes. E aí, mais o Natal. Aí, como que eu vou ganhar? Como é que eu vou ter lucro? Me tornei revendedora, que é a venda direta da Cacau Show. Porque aí eu podia ganhar um pouquinho mais, tinha uma margem, né? E eu podia usar nos meus kits, podia usar nas minhas cestas, eu tinha muito contato corporativo, conhecia meio mundo, né, do corporativo, então eu podia vender tranquilamente 50 panetones em uma ligação. Né? Inclusive, uma forma de era trabalho. Uma forma de trabalho, né? Além da cesta. Então, assim, eu tinha duas opções, na verdade. Vender a cesta completa, montar um kit com vários presentes, ou eu tinha a opção de vender só o que estava no catálogo da Cacau Show. Então as pessoas tinham essa oportunidade também, você dava opções. Eu dava opções, então assim, aí o que eu fiz? Como que eu vou pegar o cliente que já compra na loja, veja só, o cliente compra na loja, como é que ele vai comprar comigo? Simples, baixando o preço, eu tinha margem. Então eu fazia compras para pessoas físicas com baixo custo, teoricamente tirava um pouquinho, e eu falava pro cara, compra comigo, porque tem diferença do preço da loja, eu entrego na tua casa. Simples assim. A minha casa cheirava panetone, cheirava ovo de Páscoa, cheirava chocolate, porque todo mundo comprava. E eu moro em prédio. Eu tinha que subir com esses panetones e descer com os panetones. Se bem que você já tinha um monte de cliente ali, né? Já tinha um monte de cliente no próprio prédio, mas as cestas, né? Então, assim... E aí eu fui movimentando. Com isso, veio a opção
de revender L'Occitane. Falei, opa, um portfólio feminino, diferente, que eu posso agregar, né, em outras coisas que eu já tinha, de kits. Sempre com as cestas sendo o carro-chefe. Sempre com um kit. E nunca aquela coisa pronta, pegar o que está ali e vender o que está ali. Sempre tinha uma velinha junto, sempre tinha um aromatizador, sempre tinha um diferencial. E aí eu me tornei revendedora de L'Occitane. Porque eu não queria ser revendedora de Natura, não queria ser revendedora de Boticário, porque isso aí tem de monte, todo mundo tem em cada esquina. Mas quem que tinha L'Occitane? L'Occitane estava começando com revenda na época. Entendi. Então as margens eram boas, produto bom. E aí o que você faz? Vende na sazonalidade. Dia dos professores, dia da secretária. E aí você vai aproveitando todas essas datas para fazer o negócio crescer. Entende? Esse gosto de vender. É um gosto, né? é verdade. Tá na veia, tá no sangue, de fato. Tá no sangue. É uma questão de observar a oportunidade, né? Uhum. Porque você estava, né? Quando você falou assim, criei, tudo bem, você estava com a necessidade da pandemia, sim, né? Aí veio, mas aí depois a coisa foi crescendo. As oportunidades foram vindo, você foi né? E você vê que engraçado. Abraçando, né? Dessa empresa que eu era CLT lá atrás, eu tinha o dono. Quando eu entrei para trabalhar com ele falou assim, não, vamos trabalhar na área comercial comigo. Ele falava assim, eu falei, quê? Área comercial? Você tá louco? Você vender nem uma pulga. Não sei vender, ótimo. Não sei vender. E ele falava, você sabe vender, tá dentro de você, só você não tá acreditando. Olha lá. E aí eu comecei realmente, de fato, trabalhei um tempo na área comercial, mas depois saí. Mas não porque eu não era competente mas é porque teve uma oportunidade, precisava de alguém na área de gestão. Então a coisa foi tomando essa proporção. E aí, como a gente não fica quieto, a gente sempre quer crescer, né? Sempre via essa oportunidade de crescimento. Esse evento desse cliente já estava se tornando um evento recorrente, corriqueiro, né? Era um evento que a gente estava já uma parceria de 8 anos juntos. E chegou um ponto que eu não me senti tão valorizada, sabe? No sentido de entregava muito mais do que eu era remunerada. Os presentes começaram a concorrer com os próprios presentes que a gente tem hoje, inclusive, né? O shopping, a gente concorre com todo mundo. Então, assim, isso foi me acendendo alertas do tipo, e aí, para onde eu vou? Meu filho já tinha crescido um pouco, já ia começar daqui a pouco a ficar independente, e eu ia fazer o quê? Viver do marido nem a pau. Né? Não vou viver do dinheiro do marido nem por decreto-lei. E aí eu comecei a pensar o que estava faltando nesse viés de tudo isso. E eu sempre gostei de shopping, sempre adorei shopping, adoro passear em shopping. E eu começava a olhar, olhava dali, olhava daqui. Falei, meu, um dia eu ainda vou ter uma loja no shopping. É isso. Todo mundo ser maluca. Metade das minhas amigas, você é louca, vai trabalhar final de semana, shopping é 24 horas. Tá bom, gente, vamos lá, não é assim também, né? Tem 2 pés só medida, eu vou ser dona do negócio, né? Vou ser dona, vou trabalhar para quê? Assim, vou trabalhar menos, né? Só que não, tá? Só que a verdade não é essa. E aí a gente tava, né? Então, nesse período, quando eu falei vou ser dona de loja, aí tudo que você fala, o celular hoje em dia ouve, né? O que aconteceu? Começava a aparecer um monte de coisa no celular. E aí eu fui estudando, né? E eu falei, bom, como sempre na minha vida, meu pai me ensinou que eu faço uma vez só para fazer bem feito, né? Mas para eu fazer bem feito esse negócio, eu tenho que aprender sobre varejo, né? E aí a gente... Falei, tá bom. Mesmo com tudo que você já tinha passado. Com tudo. Com essa experiência que você já tinha, querendo ou não, experiência de venda, e a gente não, sendo revendedora, né? Porque você pegou duas revendas, exato. Você ainda fazia as suas cestas. Sim. Mesmo com tudo isso, você achou necessidade de estudar. Eu achei necessidade de estudar porque eu pensei, falei, se eu não estudar aonde eu estou entrando, onde eu quero entrar, como é que eu vou saber se isso é bom para mim ou não? Interessante. Como que eu vou tomar uma decisão de ser dona de loja
se eu não sei como funciona isso? Interessante. Não é muita gente que vai por esse caminho, né? Não As pessoas são mais é. impulsivas, mas Tem, isso é. sim, de fato é, porque o varejo ele é encantador. A gente não tem lá o encantador de cães, né? É mais ou menos isso. Tem o encantador de cães, o varejo encanta a gente, porque o varejo é dinâmico. E o varejo, ele te proporciona, eu acho que uma coisa de você estar sem rotina, de você. Então, quem se dá bem com isso, de gostar de gente, dos mais diversos tipos, do Iapoca, Chuí, do mais chato ao mais Sim, sim, normal, sim, sim. você vai encarar qualquer tipo de gente. E aí você começa a pensar você como consumidor, né, também nesse sentido. Então eu falei, vou estudar e fui, né? Estudei um ano, várias marcas, várias coisas. Primeiro eu fui entender o que era varejo, então eu fui a Sebrae, eu fui a feiras, eu fui a várias coisas. O que é isso? Vi na internet, então assim, Isso é onde uma dica muito boa, né? é, Para o empreendedor, assim, utilizar das ferramentas que estão sim, aí, sim, né? A gente está em São Paulo, mas tem isso no Brasil inteiro. tem. Tem isso online, tem isso, vai Tem, procurar tem gratuito YouTube. do Sebrae, o Sebrae tem cursos gratuitos, se vocês quiserem, né, estudar, tem muita coisa o Sebrae, tem as próprias feiras de franquia que ajudam para quem quer franquia, porque aí a gente vai chegar num outro papo do ponto, né? Porque uma coisa é, vou comprar uma franquia ou não vou comprar uma franquia? Eu vou fazer o meu próprio negócio, eu vou investir, como hoje tem muita gente que investe no próprio negócio, né? Então, eu sou designer de sobrancelhas, eu vou montar o meu estúdio de sobrancelhas, E quem sabe né? conseguir crescer E quem para sabe virar uma conseguir franquear franqueadora. futuramente, né? Aham. É para virar uma franqueadora, diferente de mim que sou franqueada, Piada. né? Sim, sim. É uma outra questão. Então, eu precisava tentar entender esse ecossistema, porque a gente vive dentro de um ecossistema mesmo. Sim. E aí, lógico que você não sabe tudo no primeiro momento, mas é imprescindível estudar, é imprescindível entender. E matemática, né? Tava brincando com a Drica aqui, eu falei, gente, matemática salva tudo hoje em dia. E eu sou péssima com matemática, sempre fui, nunca gostei. E a minha vida hoje é composta por planilhas. O que a gente corre parece que é Eu o que. tava correndo o negócio e hoje, gente, é planilha para tudo. É planilha para controle de estoque, é planilha para financeira, é planilha para calcular vale-refeição das funcionárias, é planilha para calcular vale transporte. Tudo ali. Tudo é Excel. Qualquer coisa que eu vou fazer hoje é Excel, né? Então eu falei, poxa, olha como é que pode ser, como é que é a vida, né? E aí quando eu estudei, me apaixonei, assim, me apaixonei mesmo pelo varejo. Aí foi um negócio que eu mergulhei. Só não nadei de braçada porque a gente tem anjos na vida que às vezes seguram a gente, né? E então foi muito legal, conheci muitas marcas bacanas, né? E também uma outra coisa importantíssima para quem pensa em empreender é sempre entender que isso precisa ter o propósito do que você quer, precisa ligar com o propósito que você vai ter, né? Então as coisas precisam se conectar, né? Você vai, por exemplo, aportar numa franquia, né? Então, qual é o segmento que você vai aportar? O que que você quer para você? Se você quer alimentação, se você quer vestuário, se você quer feminino, masculino, o que é que você quer para você poder começar a estudar esse universo? Porque muitas vezes a gente é iludido, né? Então, hoje, os comerciais são agressivos. As ilusões são muitas A gente está falando da questão de de franquias. franquias, né? Então, Isso. assim, só para a gente retomar, você estudou, Sim. você viu que assim que você queria, porque eu não esqueci da história da loja no Ah, shopping. é verdade. Então, assim, você estudou, você viu o que você queria, e aí a sua decisão de não abrir a sua, que nem a gente estava falando, a sua marca e tal, Uhum. foi pelo teu conhecimento do que você teria que. A gente conversou isso lá para trás, Sim, então eu vou deixar ela falar. Por que foi essa escolha entre vou buscar a franquia que tem meu perfil ou vou sim. abrir a minha própria? Acho que são oportunidades e são momentos, né? Acho que pela minha vivência, pelo meu tempo, experiência de já ter visto várias marcas que abrem, fecham, crescem, vai.
né? E o quanto hoje as pessoas se ligam fortemente a um trabalho muito espontâneo de marca, né? Então, assim, o investimento de você hoje pegar a Andréa Eventos. Então, se eu fosse pegar um dinheiro, mesmo dinheiro que eu investi na franquia, e fizesse Andréa Eventos, né? Eu talvez não teria o retorno que eu tenho hoje. Mas por quê? Porque eu ia ter que gastar o triplo, né, do que eu investi, na verdade, nem um gastar, né, eu teria que investir um triplo do que eu investi, porque eu ia ter que trabalhar muito nome, muita marca. Então, assim, quem seria a Andrea no Eventos se eu tenho zilhões de empresas que fazem eventos? Sim. Né? Então, é isso que eu fiquei pensando. Eu falei, quem seria eu na fila do pão e que esforço que eu precisaria fazer? Então, na matemática, ia ser um esforço 3 vezes maior de investimento do que se eu aportasse numa franquia. Voltamos para a matemática, ou seja, Tá números vendo? é o que decidiu. Números é o que decidiu. Exato. E a franquia, como toda franquia, ela já é um negócio que é testado. Né? Então, se você pegar hoje, poucas são as franquias que têm poucas lojas. Porém, você tem muitas marcas que estão se iniciando no processo de franquear, que ela por si só abre, bate no microfone, que ela por si só abre a loja como marca própria para expandir, para depois ele franquear, né? Então, esse processo todo, essa decisão, foi por conta disso. Existem milhares de franquias, muitos. No mercado de franchise é assim, tem zilhões de marcas. Tem feiras, né? As pessoas tem podem ir em feiras menores, feiras maiores. Quem não vai para a feira porque é caro mesmo, tem empresa que não vai. Todo o site de todas as empresas tem material, você entra lá, você se cadastra. Hoje você tem franquias de investimento de 50 mil até 1 milhão. Então, assim, tem muita oportunidade, tem oportunidade. O ponto da franquia é isso. Então, assim, o cara tem uma marca, ele trabalhou para a marca. Então, pensa só, falando de Morana. Né? Porque é aí que ela esqueceu, que ela escolheu. Vou né? explicar falando de Morana. Né? Morana é uma marca hoje que tem mais de 320 lojas pelo Brasil. Morana é uma marca que tem a consolidação há mais de 30 anos de mercado. Começou lá atrás com a mãe do fundador na lojinha dela vendendo biju. Né? E hoje se tornou uma potência grande, que Morana é o nome da esposa do fundador. Ela se chama Morana Cho. Eles são coreanos, são de origem coreana, mas a marca Morana, o nome, se fez por um trabalho todo de investimento, que foi aportado pela franquia, obviamente, e pelo franqueador, e pelos franqueados que já confiaram naquela marca, porque também tem isso, né? Quem está aportando na franquia tem que confiar no que está aportando. Tem que entender que aquilo ali vai te dar um respaldo. Né? Uhum. E hoje a Morana tem esse conceito. A Morana é uma família. A Morana ela tem uma história muito parecida, talvez, com a minha. Né? E hoje, vendo o apoio que eu tenho, né, de suporte de operação, marca, marketing, tudo que a gente tem, a matemática fica equalizada, percebe? Então, a matemática hoje fala, pô, é bacana, foi um investimento legal, né? Não que outras marcas não fossem, todas talvez tenham o seu mérito, todas têm seu e a escolha para isso, né? É interessante a gente pensar qual a escolha para isso, porque né, você já foi revendedora de 2. Sim, de 2. E no começo, quando eu comecei isso da franquia, eu queria ter uma Cacau Show. Ou eu queria ter uma L'Occitane, porque na minha cabeça, Você já conhecia? Vou abrir, eu já conhecia, já sei do produto, né? Mas aí quando você vai estudar os bastidores, você vai entender a operação. Esse foi determinante para você? Esse foi determinante, porque a operação de uma franquia, que vender o produto, gente, é fácil, qualquer um vende. Mas a operação, a administração, os fornecedores, as compras, todos esses negócios que ninguém vê,
por trás de tudo isso que a gente vive hoje no dia a dia de varejo, é que decide, de fator fato. determinante. É fator, para mim foi, né? Eu como sócia, como empreendedora sozinha, sou eu mesma irei na minha empresa, não tenho sócios, não tenho nenhum tipo de ninguém comigo, meu CNPJ é exclusivo meu. Então, a decisão veio por isso, assim, veio porque, primeiro, eu não tinha experiência de varejo. Eu tinha experiência de revenda na minha casa no WhatsApp. Eu não tinha experiência de ser dona de loja. Com funcionário, Com com funcionário, né? Nós vivemos aqui no ecossistema de 12 horas, fechamos 2 vezes no ano. Só. Fora isso, e ainda, ai de você se abrir atrasado ou se fechar, tem multa, tem toda uma regra. Vivemos em condomínio. Então, outro fator decisivo, tinha que ser uma operação que eu conseguisse aprender varejo. Porque aí eu falei, putz, eu preciso aprender esse negócio aí. Eles te deram estrutura. Então, a sua vamos dizer assim, escolha, porque que nem você falou, tem milhares. Milhares, tem. Né? Mas a que funcionou para você foi aquela que você viu que te daria mais estrutura. Que me daria na linha que você queria. Sim, também. Porque eu também queria moda, queria acessório. Já conhecia a Morana porque eu era consumidora, sempre fui consumidora de Morana antes de ter. Então, essa decisão se concretizou quando eu entendi que a operação era simples. Quer dizer, simples não é, mas não é uma coisa que, como outras marcas, por exemplo, né, roupas, calçados, que a gente tem que comprar grade, né, que a gente compra grade de tênis, grade de sapato, grade de roupa. Isso eu acho que para uma primeira operação, para quem nunca foi de varejo, é complicado. Eu ia me complicar. Isso é dica, hein? Penso eu, né? Não sou a dona da verdade, mas caso você tenha vontade, o desejo de empreender no varejo, procure buscar algo que, se você não conhece, se você não tem ideia do que é ser varejo, procure buscar marcas que te deem uma operação simples, uma operação mais tranquila, sabe? De um único fornecedor, né? Pensa no seu sapato, você tem que comprar. Vocês veem tudo com o nome de uma marca, né? Então, né, um exemplo aqui, você vai ver tudo com o nome da marca X. Só que diversas pessoas fabricam para a marca X. E aí você tem que administrar nota e pedido de diversas pessoas para chegar na tua loja, dependendo da marca. Né? E Morana, hoje, de quem eu compro? Da Morana. Tudo de um único fornecedor, de um único local. A logística é São Paulo. Se eu precisar e faltar peça no meu quiosque, é pertinho aqui da minha casa. Eu pego o meu carro e vou buscar. Então, assim, eu faço um pedido, 2 dias depois eu retiro. Então, toda essa logística fez com que o fator de decisão fosse isso. E, principalmente, aí vem de novo, a Andréa queria ser dona de loja. E aí eu não tenho uma loja, eu tenho um quiosque. Cara, que frustração. Foi uma frustração muito doida, porque eu falei, eu não tenho loja, eu tenho um quiosque. Todo mundo fala, não, você tem uma loja. Eu falo, não, eu tenho um quiosque, eu não tenho loja. Porque eu não considero uma loja, mas na verdade é uma loja, é um tipo de loja. Então, e aí o que foi mais legal nessa equação toda? Que acho que aí foi para fechar com chave de ouro e colocar a fita vermelha. Era um lugar próximo da minha casa, que isso também é uma outra questão, né? Então, assim, vai empreender, gente, no começo, empreende o mais próximo da sua casa possível. Tenha menos custos logísticos, porque isso tudo faz parte daquela linha na planilha do Excel que vai, né, sair da sua operação, do seu custo. Então, eu tinha, perto da minha casa, uma oportunidade. Eu tinha metade de uma loja, né, mas eu tinha já um início de varejo dentro de um shopping. Eu tinha um investimento inicial, praticamente metade do que se eu montasse algo do zero. E eu tinha a oportunidade de aprender varejo. Ou seja, não tinha como não fechar a conta. E aí a gente amarrou, botou a fita vermelha, dia 1º de abril do ano passado. Vai fazer 1 ano agora em abril desse ano, eu estava aqui, pertencendo ao varejo.
Somos vizinhas aqui, como vocês sabem, o estúdio do VRT Channel fica dentro do Shopping Butantã, aqui em São Paulo, e a gente tem a Morana aqui. Hoje eu tô com Morana, né, fazendo garota propaganda Morana, que aqui dentro. Então, assim, se você parar para olhar, né, e olhar para trás o teu percurso, o que você faria diferente? Olha, difícil, né? Falar assim agora que eu falei diferente. Eu acho que eu teria talvez buscado entrar no varejo antes. Hoje eu posso falar isso com propriedade. Eu acho que eu teria feito menos eventos, ter tido menos dor de cabeça com algumas coisas. Não que varejo não dê, tá? Porque dá. Mas eu teria entrado antes. Estudado antes. Estudado antes, Começado a entrado estudar antes. antes. Eu teria, na verdade, acho que eu teria feito até um aporte. Estudado antes, depois eu teria feito o aporte antes, né? Também. Mas assim, tudo tem um ciclo, né? Eu acredito Sim. nisso. A vida é feita de ciclos. Eu também tinha um filho pequeno, e aí como que eu ia viver o que eu vivo hoje, se meu filho hoje é mais, né? Eu não tenho mais filho, eu tenho um cachorro só pequenininho. Então, tinha tudo isso. Meu marido é advogado, né? Então, a gente também tem tinha um outro ritmo de vida. A gente sempre gostava de viajar, gostava de fazer as coisas. Então, foram situações que eu ia mudar minha rotina, eu ia mudar minha família, né? Eu ia mudar completamente de ponta cabeça no começo, né? Hoje está um pouco mais equalizado, graças a Deus. Mas já passei muita coisa, já vivi esse shopping aqui, viu? Eu já dormia aqui, eu vivia domingo a domingo, porque isso, gente, é algo que as pessoas acham que não acontece, mas acontece, tá? Porque a gente, quando a gente é dono, mas a gente também tem que vivenciar. E hoje o varejo me proporcionou vários momentos. O momento que eu entrei na porrada para aprender, o momento que eu respirei e vivi meu quiosque quase que 24 horas por dia, o momento onde eu tive a oportunidade de deixar com pessoas, né, com gerentes, que não deu certo, o momento que eu tive que retomar tudo isso de novo para a coisa acontecer, aí agora de novo eu tenho outras pessoas, então assim, é um ciclo que a gente vai entendendo que não basta ser dono, você tem que participar. As emoções nunca param. Não vão parar. Então, isso é uma coisa legal. E para a gente finalizar, porque tudo que é bom também vai rápido. Pois né? O papo é bom, mas ele dá rapidinho. Para a gente finalizar, que dica você dá para quem está querendo empreender? O programa é sobre isso, né? Sim, claro. Que dica você daria para uma pessoa que está lá, saindo de um CLT, ou então que que resolveu, né? Uhum. Que agora é a hora de ser picado por esse bichinho. Acho que tem duas vertentes aí, né, Drica? Acho que tem a vertente do varejo, né? E tem o empreendedorismo não varejo. Acho que são duas situações diferentes. Eu vivi talvez as duas situações, né? Primeiro que se você tem ou quer ter vontade de empreender, seja na sua casa, seja onde você for montar o seu estúdio, montar seu design de unhas, da sua sobrancelha, seja qual for. Acho que tudo primeiro precisa ter um match e precisa ter propósito, né? A gente precisa estar bem com a gente precisa entender que aquilo é algo bacana, porque se a gente também pensa só que é por dinheiro, é por isso, né? Às vezes não vai, aí não rola, aí você fala, não tá rolando, aí hoje eu não tenho cliente, então precisa ter um propósito empenhado nessa questão. Isso no amadorismo, até no varejo também. E quem quer empreender no varejo, quando for buscar franquias, estuda, né? Não vê a primeira opção e vai lá e coloca teu dinheiro. Tem muita marca bacana e tem muita marca que não está afim de ser bacana. E aí você acaba talvez investindo algo que você depois pode não ter o retorno esperado. Ou né? Pensa, pensa, calcula, faz conta, porque volta para a planilha de matemática. Conversa com quem tem. Principalmente, até ia falar nesse ponto,
conversar com pessoas que já têm a marca, né? Então, assim, quem que é franqueado, quero o Cacau Show. Então, vou conversar com meia dúzia, 10, 11, vai nas lojas, conversa, ouve, você vai ouvir dor, você vai ouvir amor, você vai ouvir um monte de coisa. Extrai o que você quer e toma a sua decisão. Então, de qualquer que seja a marca, converse com quem já tem, ouça as dores, ouça as alegrias, né? E coloca isso dentro da tua prospecção pessoal. Entende se é realmente isso que você está afim, né? Se for realmente isso que você está afim, beleza. Vai para o abraço e aí você tem duas escolhas. Ou você vai ser sócio investidor ou você vai ser sócio operador. Normalmente a maioria começa sendo sócio operador, porque ele quer vivenciar, quer aprender e depois, mais para frente, ele se torna investidor. Da mesma marca? Pode ser. Ou de marcas diferentes? Tem muitas pessoas multifranqueadas no mercado de varejo, né? Que são potências. Tem o franqueado de Morana que tem 5 operações de Morana e tem 4, 5 Cacau Show, né? Então, assim, é possível isso? É possível, se você tiver uma rede de apoio que te ajude para isso. Tem que ter estrutura, Tem que ter né? estrutura, Pra poder exatamente. fazer isso. Mas quem vai começar, por favor, comece pequeno e pense grande. Essa é uma frase que o meu chefe sempre fala para mim. Começa pequeno, mas sempre pensa grande. Então, hoje eu comecei pequeno, mas o meu pensamento já está grande, né? Já está na expansão, já está na loja. Ela já está vendo outros shoppings. Outro shopping. Essa parte fica por conta dele. Primeiro a gente cresce onde a gente está, né? Porque aí vai dar mais... É que ela falou, tá num quiosque. Aí agora ela já está de olho na loja. Já estou de olho Porque na loja. você falou, eu quero uma loja. Quem então sabe, tem que realizar né? esse sonho. Quem sabe, não, tem que realizar. Mas, de novo, a matemática... A matemática tem que bater. Não nos deixou. O coração já queria estar assim, ó, lá, e agora já no Dia das Mães, já queria estar na loja no Dia das Mães, mas... Não, mas essa seriedade, eu acho que é isso que faz, ainda mais assim, vivendo no mundo que a gente está hoje. Sim. E do mercado que a gente está hoje, eu acho que é importante, não que não haja oportunidades, mas é importante a gente estar com o pé no chão. Sim, lógico. A história da Andréia é uma história de vitória, né? É uma história de cada vez conquistas, eu acho que é um exemplo para a gente. Obrigada. E ser mulher e empreender Ser tudo, né? A gente é mãe, a gente é pai, a gente é tudo, né? Mas a gente está num momento, vamos dizer assim, a gente nem conseguiu falar sobre isso, a Andréia vai ter que voltar, porque ser mulher empreendedora também tem um peso, né? Então, eu quero aqui falar para todo mundo que siga a Andréia, a gente vai colocar aqui as redes sociais dela, venham visitar aqui no Butantã Shopping, em São Paulo, Morana, né? Sim, ó. E aproveita e passa pelo estúdio e tira uma foto com a gente. Também. Pode fazer jabá? Pode fazer jabá. A gente recebe coleção nova toda semana. Morana é uma empresa que trabalha com diversidade, com autoestima, com autenticidade da mulher. Então a gente tem acessórios que vão do precinho à opressão, tem para todo mundo, para todas as idades. Tem muita diversidade. Que é bom, né? Então, que pena que acabou, pouco. Mas obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada por a gente poder falar tanto de empreendedorismo feminino. E a gente aqui queria agradecer você com um presentinho que a nossa patrocinadora, a Delta, que faz cafés maravilhosos, mandou para você aqui. Nossa, muito obrigada, Drica. Para você poder aproveitar. Eu sou uma pessoa que sou amante de café. Olha lá. Eu não vivo sem café. E o que a gente mais faz hoje em dia é reunião com café. Com café. Então já varejo, sabe. A gente usa muito café, não tem jeito. Toda reunião é um cafezinho. É verdade. Então já sabe. Obrigada, Delta viu? Q, patrocinadora do Estúdio VRT Channel. Gente, obrigado. Até mais. Até semana que vem.